Hoje é um review do primeiro conto de Jujutsu Kaisen. São 2 volumes de Light Novel e 10 contos no total. Cada Light Novel tem 5 contos. Eu subestimei bastante a quantidade de conteúdo, tá, para analisar hoje, então hoje vai ser só o primeiro conto mesmo. É o Vagando durante um dia de folga. É o primeiro, eles chamam de capítulo, né? Primeiro capítulo. Olha só, para fazer review de um capítulo de mangá são poucas páginas e às vezes eu tenho que checar várias traduções diferentes. Eu tenho que procurar referência e eu tenho que comparar com capítulos anteriores, né? Às vezes é assim. Para fazer review de anime é bem mais complicado, porque a gente checa frame por frame de forma neurótica. Bem, e depois checa traduções, né? Se tiver alguma discrepância, a gente checa traduções. Eu não tinha imaginado como seria para fazer review de livro. O negócio inflou muito mais. O arquivo aqui, eu nem sei quantas páginas tem isso aqui, mas ele é quase 5 vezes maior do que um arquivo de roteiro normal. E como eu tive que traduzir e adaptar muito do texto, eu vou botar pedaços da íntegra aqui, tá? Como esse livro não saiu aqui no Brasil, é antigo já o livro, agora tem mais de 4 anos. Ele não saiu aqui no Brasil até esse ponto, eu acho que não vai sair mais. Ele saiu pela Viz nos Estados Unidos, mas eu vi muita gente reclamando que a tradução é horrível, né? Como tudo que a Viz traduz. E essa tradução que eu usei, ela é tradução de fãs, antes, tá? De ser lançado pela Viz. E parece que ela foi traduzida por Google Translate, por isso que eu tive que adaptar bastante coisa, né? Até para os termos Jujutsu e tudo mais. Mas é isso, vai ter partes do texto na íntegra aqui, tá? Porque eu queria... Como a maioria não vai chegar a ler isso aqui, pelo menos eu vou passar o máximo de conteúdo possível desse capítulo, né? Dos outros capítulos aqui, nesse negócio aqui. Então vamos lá. O capítulo de hoje é o Vagando durante um dia de folga. É o primeiro conto, né? O próximo, galera, é o Fantoche da Ressurreição. Ele é bem mais interessante que esse aqui, tá? Mas como eu tinha que ficar checando frase por frase, como se tivesse um segredo na frase, né? Terminou que não tinha. Mas o esforço já estava feito, né? Mas é isso. Mas antes, vamos ao autor. É Kitaguni Balade. Deve ser pseudônimo, né? Senão os pais fizeram uma sacanagem com esse cara. O cara nasceu em 1989 em Hokkaido. Olha aí, ó. Já me deixou de orelha em pé, né? Já que o segundo conto já passa em Hokkaido também. E esse negócio de fazer um conto bairrista, tá? Ele tem a ver com o currículo do cara. E ele já tinha um certo renome na comunidade otaku por ter escrito os contos do Rohan, da série Assim Falava Kishibe Rohan, de Jojo, né? De Jojo. Essa série é um spin-off de Jojo, da parte 4, né? Diamond is Unbreakable. E a primeira história ela saiu em 1997, em junho, na Weekly Shonen Jump mesmo, né? Na Shonen Jump semanal mesmo, né? E tá saindo até hoje. Às vezes ele é publicado em outras revistas, tá? Só o primeiro capítulo saiu na Weekly Shonen Jump, desse spin-off de Jojo, né? Os outros saíram em outras revistas afiliadas à Jump. Já foram 12 episódios principais, né, até hoje, e alguns desses têm mais de uma parte, né? Em 2016, a David Productions, que anima a série principal de Jojo, né? Ela começou a animar essas histórias do Rohan também, como extra das versões promocionais do DVD. E isso ficou exclusivo até 2021, ficou exclusivo do Japão até 2021. Quando a Netflix adquiriu os direitos, né, e lançou para todo mundo. São 4 episódios até agora, de Assim Falava Kishibe Rohan. Em 2020 teve uma adaptação para TV também, né, e com atores de verdade. Essa versão tá rolando até hoje, teve mais uma temporada no começo desse ano. E ela gerou também um filme para cinema, tá? Também adaptando o episódio Rohan vai ao Louvre, né, o museu. Essa série de TV, ela não tem os outros personagens de Jojo, nem os termos, tá? Eles não têm os direitos da parte 4, eles só têm os direitos do Assim Falava Kishibe Rohan. Então é meio estranho, né? Então não é 100% Jojo, felizmente, né? É um universo centrado em Rohan. Os estandos dessa série são chamados de dons, porque não pode usar a palavra estando, né? Infelizmente. O Kitaguni Balade, ele entra em 2017 nessa história, tá? Quando ele teve a oportunidade de escrever um conto que iria sair como extra no capítulo 8 de Assim Falava Kishibe Rohan, na Ultra Jump. O capítulo 8 saiu na Ultra Jump, né? E ele ficou envolvido com Jojo aí. Eu vi pelas entrevistas dele que ele é muito fã de Jojo, tá? Desde o começo. Não foi coincidência, não, né?
E ele não parou de fazer Jojo até hoje. A última história de Jojo que ele escreveu foi em dezembro de 2023, né? Então provavelmente ele já está trabalhando em outra. Em 2019 ele começou a escrever para Jump J Books, né, que é uma outra filiada da Shonen Jump, da Shueisha, né? E aí que entra o Jujutsu. Foram 10 contos de Jujutsu e depois a novelização do filme Zero em 2021. Essa foi a última vez que ele trabalhou em Jujutsu. Depois disso ele já fez bastante coisa de Jojo e ele fez em outras séries também, né? Mas ele não mexeu mais em Jujutsu. Não sei, talvez o Gege não gostou dele, sei lá. Os diálogos dele são bem melhores que os do Gege. São bem melhores, né? Essa contextualização que é importante, tá? Porque esse autor ele foi forjado em Jojo desde o começo. Ele é 100% fãzão de Jojo, a carreira inteira dele é basicamente Jojo. E no meio de uma porrada de Jojo o cara foi escrever Jujutsu, né? E aí saiu Jojo. É basicamente Jojo. Esses contos de Jujutsu aqui, eles têm uma veia de mistério e os diálogos são muito parecidos com Jojo. A parte 4, a parte 5 e a parte 7. Pra quem leu a parte 7 e viu os diálogos ali do Johnny e do Gyro, é bem parecido, né? Aquela dinâmica que o Polnareff tinha com os caras no submarino, era bem parecido aqui, né? O mistério e os diálogos são bem melhores que os do Gege, tá? Bem melhores aqui mesmo. Só não tem ação, infelizmente, né? Não tem uma ação estilo Tom Clancy, infelizmente não tem. Mas é isso, né? Esse é o autor, Kitaguni Ballad, né? Agora vamos ao conto. Capítulo 1 é Kyujitsu Kaisen, né? Eu acho que é um trocadilho, né? Jujutsu Kaisen e aí aqui o Jitsu Kaisen aqui, né? Vagando durante um dia de folga significa, né? O negócio começa assim, ó. Nos tempos modernos havia um pequeno número de coisas que poderiam ser consideradas verdades inabaláveis. Esse número era 3. Primeiro, Mitokomon sempre sairia vitorioso no final. Segundo lugar, a animação Sazae-san iria ao ar na televisão todos os domingos. E a última seria que Kugisaki Nobara iria fazer compras por muito tempo. Agora, checando as referências aqui, ó. O Mitokomon foi uma série de TV que rolou no horário nobre, tá, do Japão entre 1969 até 2011. Sendo o drama de época que durou mais tempo na televisão japonesa. O personagem Mitokomon, ele é Tokugawa Mitsukuni, né? O personagem histórico Tokugawa Mitsukuni. Nessa série ele viaja pelo Japão disfarçado de vendedor de crepe, sempre na companhia de 2 samurais. E eles resolvem problemas, né? Sempre tem uma briga e eles sempre vencem e a identidade do Mitokomon é revelada e eles têm que continuar, eles têm que mudar de lugar, né? Essa série teve 1227 episódios. A próxima referência é Sazae-san, né? Sazae-san é a animação mais longa em produção até hoje, né? Começou em outubro de 1969 e tá rolando até hoje, tem mais de 7.330 episódios. O capítulo começa pelo ponto de vista do Megumi e ele passa entre o capítulo 5 e o 6 do mangá. É lá no comecinho. É naquele tempo que eles têm para descansar antes de ir pro reformatório. Para aquela saga do reformatório do feto amaldiçoado, né? O Megumi irritadíssimo, né? Porque a Nobara declarou que queria ir na rua comercial Ameyoko, né? É Ameyoko-cho. E ele já estava se preparando mentalmente para ir junto, né? Porque nesse ponto o receptáculo do Sukuna tinha que ficar em observação, até nessa época, né? Porém, inesperadamente, Itadori mostrou pouco interesse, né? Na cabeça do Megumi, ele odeia ter que lidar com quem ele não conhece, né? E essa situação de lidar com Nobara e Itadori tá deixando a bateria social dele baixíssima. E ela vai acabar um pouco mais pra frente. Vai acabar, né? E aí continua. Ele queria ir para casa o mais rápido possível e continuar lendo os livros que ele comprou há alguns dias. Ele também queria limpar um pouco as gavetas de sua mesa e o armário de roupas. Mas fundamentalmente Fushiguro era um indivíduo sensato. Ele poderia realmente permitir que o receptáculo de Sukuna, Itadori, saísse sozinho? Essa preocupação passou por sua cabeça. Enquanto pensa, tá, para onde o Yuji poderia ir, ele cita 2 lugares potencialmente amaldiçoados, né, que poderiam mexer com a alma do Sukuna. O primeiro é o distrito comercial de Ueno Okachimachi, né? É um centro comercial que o nome é distrito comercial de Ueno Okachimachi porque ele fica é um centro comercial, né, que ele fica entre a estação de Ueno e a estação de Okachimachi. Era um mercado negro pós Segunda Guerra, né, pós-Segunda Guerra de contrabando, né? E pelo que o Megumi fala, tem umas histórias estranhas sendo amplamente divulgadas de maldições de bombas que não foram detonadas ainda, né? Maldições da época da Segunda Guerra Mundial.
Eu não sei se é uma maldição de mina, né, que ela meio que se comporta como uma mina, só se a pessoa pisar e tudo mais, né? Aparentemente esse centro comercial tem um lugar bastante esquisito. E aí ele fala disso. Será que é a maldição da época da Segunda Guerra Mundial que tá dormente? Pode ser, né? Pode ser. O texto é estranho nessa parte aqui, né? A rua Ameyokocho, que é a Nobara quer ir, ela fica nesse distrito também, mas é um pouco mais pro sul, infelizmente. E o segundo lugar amaldiçoado é o túmulo do Taira no Massacado, no distrito de Shidoya, né? É interessante. O túmulo em si, ele foi feito para quebrar a maldição do Massacado, né? Do Taira no Massacado. Mas pelo que o Megumi falou, é um lugar amaldiçoado, né? É um lugar amaldiçoado ainda, né? Então, talvez eles tenham, né, feito o exorcismo do Taira no Massacado, mas o lugar talvez atraia outras maldições e tudo mais, né? E aí ele cita, né, seria perigoso, do jeito que ele fala, seria perigoso levar o receptáculo do Sukuna nesse lugar, né, para não mexer na alma do Sukuna, né? E aí termina que o Yuji vai para o distrito de Shidoya, né? E aí, mas ele não vai no túmulo do Taira no Massacado, ele vai para a parte de Akihabara, né? Ele fala, você quer comprar algo, certo? Eles só vendem coisas como mangá, jogos e aparelhos, né? O Megumi fala isso pra ele, né? E aí o Nado fala, seria Itadori capaz de suprimir a curiosidade que tinha deste lugar? Claro que não. Fushiguro, esse lugar é realmente insano. O número de fliperamas é tanto quanto as lojas. Aí o Fushiguro fala, porque aqui é Akihabara. Aí ele fala, Fushiguro, esse lugar é realmente insano. As empregadas continuam se aproximando por conta própria. Aí ele fala, porque aqui é Akihabara, né? Aí ele fala, esse lugar é realmente estranho. Fushiguro, isso é um jogo pervertido, não é? Certo? Isso é um quadro de anúncio sobre um jogo pervertido, certo? Está realmente certo exibi-lo assim ao ar livre? Droga, eu ainda sou menor de idade. Eu me pergunto se serei repreendido apenas por olhar para ele. E aí o Fushiguro perde a paciência, né? Você é barulhento. Você é muito barulhento. É aquele negócio, né, que ele fala, Urusai, né? Você cala a boca. E aí o Itadori já havia se transformado em uma criança ultra curiosa, e uma vez que a Fushiguro pensou que ele tinha que ficar em Akihabara e acompanhar tal Itadori sozinho, isso lhe deu uma enorme dor de cabeça. Aqui tem uma conversa citando Sendai, tá? Aqui tem uma conversa citando Sendai já. Mais precisamente o Capsule Hotel Topos. É um hotel de quartos minúsculos, né? Olha aí o quarto básico para homens aí, tá aí no fundo. Mas o mais importante para a época é que isso aqui saiu em 2019, né, quando o Fanbook só saiu em 2021. Então aqui já mostrava que o Yuji tinha nascido em Sendai já. Enquanto pra gente normalmente, né, aqui no ocidente só confirmou no capítulo 265, agora, né, mês passado, se não me engano. Confirmou que o Yuji realmente nasceu em Sendai, né, mas tinha vivido a infância em Kitagami, né. Depois ele voltou para Sendai de novo. E aí eles continuam. Sim, de qualquer maneira, em vez de andar sozinho, me sinto mais seguro quando há alguém que conhece o caminho. Até agora ainda não entendi como pegar a linha do metrô. Aí o Fushiguro fala, existe alguém nesse mundo que se perderia na linha Yamanote? Né? Aí ele fala, você está usando sua visão de Tóquio para ver as suas coisas de novo, né, do seu ponto de vista de Tóquio. Ele fala, você vagou aleatoriamente por alguns dias, mas na verdade você realmente não se perdeu, não é? Ele não estava, o Itadori falou que estava perdido, mas ele estava aproveitando para vagar, né, para conhecer o lugar, né. Mas o Yuji ele ignora de novo, né. Ele fala, certo, Fushiguro, vamos pegar uns kebabs para comer, kebabs. Né? E aí o Fushiguro fala, tem uma conversa adequada. Conversa direito. Aqui o Fushiguro percebe, tá, que o Yuji ele é extremamente parecido em termos de personalidade com o Gojo. A maneira de falar também, né, pelo menos no início de uma interação. Com o Itadori vira um cabo de guerra por atenção, e com o Gojo é pior porque ele viaja no raciocínio, né? Ele meio que conversa sozinho, esperando que você concorde com ele. Nisso ele lembra que ele não viu o Gojo o dia todo, né? E esse é um dia de folga, então ele tenta imaginar o que o Gojo faria na folga dele, né? Mas ele não consegue e decide que o professor Gojo é um homem de muitos mistérios. Achei que eles teriam convivido um pouco mais, né? Mas aparentemente não, o Gojo está sempre ocupado. Pelo que a gente sabe aqui nesse capítulo, o Gojo está sempre ocupado, né? Ao mesmo tempo em que Fushiguro ponderava para onde Gojo poderia ter ido, ele ativou seu modo de ouvir e esquecer as palavras de Itadori, entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Afinal, quando o Itadori falava, era mais ou menos na mesma frequência que a agitação dos pedestres ao seu redor. Então, desde que ele não tentasse se concentrar nisso, ele poderia lidar com isso como se fosse um ruído de fundo. Era bastante cansativo dar uma resposta adequada de qualquer maneira, então ninguém culparia Fushiguro por usar esse método para conservar a energia de seu cérebro.
Aí ele fala, hã? Aí ele, quando ele voltou a si, Itadori havia sumido. E aí ele continua. O narrador fala, né? Fushiguro olhou ao redor em pânico e depois de alguns problemas, ele finalmente notou uma figura com cabelos levemente ruivos entrando em um arcade. E aí ele alcança, né? Ele alcança o menino. Ele fala, o que diabos você tá fazendo? E aí o moleque fala, jogando videogame. Ah, ou você tá me perguntando o título desse jogo, né? Aí ele fala, eu não tô te perguntando essas coisas, seu idiota especial. Depois que o Fushiguro subiu ao quarto andar da área de jogos eletrônicos, que ficava em um prédio estreito, ele finalmente alcançou Itadori. Estava mais longe das sessões de jogos de luta. Depois de deixar a área que parecia um lugar onde jogadores experientes se reuniam, ele chegou a um lugar onde havia fileiras de máquinas antiquadas que custavam 50 ienes por rodada, e Itadori estava em um dos cantos. E ele estava de fato sentado em frente a uma das máquinas de fliperama, que não parecia ter um jogo particularmente interessante. Itadori fez beicinho, explicando a Fushiguro por que ele estava naquele lugar. Você não está... me perguntou, ele falou, né? Você não está me perguntando, né? O que eu estou jogando? Eu só pensei que, como temos algumas horas para matar, não parecia prático apenas passear do lado de fora. Então, como havia tantos fliperamas por perto, era bom passar o tempo. E aí o Fushiguro com raiva, né? Fala, pelo menos me diga antes de vir aqui, certo? E aí ele fala, eu fiz. E o Fushiguro fica calado, né? Que ele tava ignorando. Ele tava ignorando o moleque. Ele fala, no final, a culpa recaiu sobre a si mesmo por não ter ouvido o Itadori direito. Sentindo-se mal com isso, Fushiguro rapidamente mudou de assunto. Além disso, que jogo é esse que você tá jogando, né? Aí ele fala, você não tem cara de que conheceria, né? Mas com certeza conhece. É Fighting, Guerreiros Corporativos, Caos no Local de Trabalho. Aí, qual o problema com a minha aparência? E eu realmente não conheço Fighting, Guerreiros Corporativos, Caos no Local de Trabalho. Aí ele fala, na verdade, aí essa também é a primeira vez que eu vejo esse jogo, então não tenho muita certeza do que se trata. O Yuji queria ter um irmão, né? Ele queria... ele tá parecendo o irmão mais novo, né? Ele tá usando as opiniões do Megumi como termômetro aqui, né? Tentando agradar o Megumi. E o Megumi tá estressado do trabalho. Ele não tá dando bola pro moleque, né? E aí ele pensa, o jogo que Itadori escolheu parecia tão chato que poderia ser considerado um milagre. Parecia que isso deveria ser considerado um jogo de luta, mas os personagens eram quase todos tios assalariados e vestidos com ternos bem passados. Era difícil diferenciá-los. Mesmo que cada jogo custasse apenas 50 ienes, Fushiguro ainda estava perplexo, com o fato de Itadori ainda estar determinado a pagar por esse tipo de jogo. São os cara de ternos assalariados. Itadori ignorou a reação de Fushiguro e continuou com o que estava fazendo, mas parecia que ele estava procurando um competidor para ir contra ele. Eu quero perguntar, em vez disso, você não está jogando, Fushiguro? Esse é um tipo de jogo competitivo, né? Aí o Fushiguro fala, não quero gastar meu dinheiro com esse tipo de jogo. E o Fushiguro franziu a testa como se fosse tomado pelo desgosto do fundo de seu coração. No entanto, os jogos de luta competitivos serão divertidos se você jogasse contra outra pessoa. Aí o Yuji não desiste, aí ele fala, por que você não joga um pouco comigo? Ou será que você é péssimo em videogames? Não confia que consegue me vencer? Não acredita que consegue me vencer? E aí o Megumi fala, não é que eu não tenho confiança, eu só não quero jogar. Aí ele fala, se você não jogar, eu vou levar isso como uma vitória, e uma vitória fácil. Eu sou o vencedor, você tá bem com isso? E aí o Megumi fala, eu não me importo. E aí o menino fala, joga só uma rodada, por favor, eu pago a sua parte, joga já. E aí ele fala, você realmente está falando sério? Caramba. Fushiguro foi incapaz de escapar disso e não suportou deixar a outra parte pagar por ele. Então usou seu próprio dinheiro e sentou-se à frente de Itadori. Itadori mostrou sua sincera gratidão a Fushiguro, que estava disposto a acompanhá-lo, e escolheu em êxtase seu personagem. Então usarei Presidente Yamada. E aí o Fushiguro foi calado um pouco, ele fala, vou usar o chefe Ozaki. Aí ele fala, o quê? Você está realmente usando o primeiro personagem na lista de seleção de personagens? Ah, mas esses personagens tendem a ser mais fáceis de controlar mesmo. Então deve ser um bom para um novato como você. Aí ele fala, ué, você não disse que é a primeira vez que jogava esse jogo? Aí ele fala, na verdade, antes de você entrar aqui, eu já terminei o terceiro estágio do modo de um jogador. E o que segue é a descrição das partidas. O presidente Yamada, ele tem a técnica do cartão de visita Shuriken, e o chefe Osako, ele enche a barra de horas extras e ele ativa o movimento especial o movimento especial, né? Punhos da Fúria das horas extras. Que é o Megumi ganha, né? O Megumi vence. E ele fala, você tá brincando, Fushiguro. Parece que você sabe como usar essas habilidades, né? Como é que você sabe? Você é realmente bom nesse jogo? Aí ele fala, o método de pressionar o botão para as habilidades está na tela. Ele fala, você tá trapaceando. Ele, você é realmente ruim em jogos, não é?
Aí ele fala, agora que eu sei ativar as habilidades eu não perco mais. Mais uma rodada, mais uma. Após o Itadori desafiar Fushiguro por cerca de 1 hora, ele ainda teve mais derrotas do que vitórias. gastaram um dinheirão. Aí ele fala, os dois desceram para o primeiro andar, onde ficavam as máquinas de garras, e depois de comprar refrigerantes nas máquinas de venda automática, sentiram uma estranha sensação de vazio sem comparação. As expressões em seus rostos eram de sentimento de perda após a retirada do último depósito depois de ser demitido. E aí o Yuji dá um suspiro, né? Ele fala, por que eu gastei mais de 1000 ienes em um jogo tão ruim? E aí, essa é a minha parte preferida. Ó. Depois disso, o Gojo vem, né? E aí o Yuji enxerga um cara de quase 2 metros, né, vestido todo de preto e usando uma venda, né? Aí eles falam, se pensassem sobre isso com cuidado, Gojo seria a única pessoa neste mundo que estaria toda vestida de preto e entraria em um centro de fliperama mal iluminado usando uma venda preta. Gojo tenta ganhar alguma coisa numa máquina de guindaste, galera, mas ele falha miseravelmente, né? Ele faz cara de nojo e ele sai fora, né? E o Yuji resolve que eles vão seguir o sensei, né? Pro desgosto do Fushiguro, muito do desgosto do Fushiguro aqui. Gojo era sem dúvida um professor confiável, bem como um feiticeiro Jujutsu digno de respeito. No entanto, aos olhos dos alunos, ele era um professor de atitude reverente, ocupado com seu trabalho, que surgiu do nada, e seus pensamentos e áreas de atuação eram todos desconhecidos. Uma pessoa cheia de mistério, portanto, vê-lo passeando vagarosamente era uma visão absolutamente rara. Enquanto os meninos discutem, eles acabam perdendo o Gojo de vista, né? Mas achar ele é fácil, né? Já que o cara é esquisitaço, ele tem uns 20 centímetros a mais de altura, acima da média local. E aí ele sai de uma loja, né, de crepe, com um crepe recheado, com uma porrada de bolinhos caros, que tem tiramisu, macarons, é tipo, parece uma bolacha, só que deve ser mais cara, né, esse macarons, parece uma bolachinha, com bolacha recheada. E arroz de chocolate. Depois de terminar o crepe, ele entra numa loja, né, que parecia bem antiquada, é uma loja especializada em tubos de vácuo, né. E aí o Yuji pergunta, eu só vou perguntar, eu já ouvi o termo tubo de vácuo, mas o que é exatamente, né? E o amigo me fala, é uma espécie de peça em eletrodomésticos, é usado principalmente em tipos mais antigos de rádios ou alto-falantes. É a parte da válvula, do negócio do amplificador valvulado, esse negócio. Gojo compra um tubo de vácuo, né? É uma quest dele, né? Continuando. A próxima parada dele é uma loja de discos de vinil. E depois de mexer um tempo no expositório, ele escolhe um disco, né, de trilha sonora de filme de faroeste antigo e ele segue em frente. Os meninos estão achando que ele é um otaku de música antiga a esse ponto, né? Porque ele pegou uma peça de rádio antigo, né, de alto-falante antigo, e agora ele comprou um CD de música, né. O próximo passo é uma loja de gacha, de cápsula, né, 500 ienes por rodada. Ele escolhe uma máquina de chaveiro de cogumelos e ele ganha um cogumelo venenoso, né. Mais uma vez ele faz cara de nojo e ele segue em frente para uma loja de informática. Ele brinca com os mouse, mas ele não compra nada, né, dessa vez. Na próxima parada é uma loja de eletrodomésticos, né, e mais uma vez ele não compra nada, mas ele usa um massageador nos ombros, né. Ele usou, mas não comprou. Depois ele vai numa livraria, ele lê uns mangá, né, e aí ele para numa loja de videogames, fica mexendo na banca com os cartuchos, né, de segunda mão, mas ele não compra nada de novo. E aí os moleques falam, parece que ele não tá mirando especialmente em lugar nenhum em particular, né. E aí o Itadori fala assim, né, o Itadori respondeu ao murmúrio de Fushiguro enquanto usava um par de óculos de brinquedo que poderiam calcular os poderes de ataque de alguém. Quem sabe onde ele conseguiu isso? E aí o Fushiguro fala, aonde você comprou esses óculos? Né? E aí ele fala, alguma loja de segunda mão. Já que o Gojo Sensei realmente lê mangá, então eu acho que ele acharia isso engraçado, né? O Yuji tá usando, é tipo o Scouter, né, de Dragon Ball. Uns óculos especiais, né? É tipo os óculos da Maki. E aí eles veem o Gojo entrando num prédio muito suspeito, né? E o Fushiguro fica chocado com o prédio. É o Angel Made Café. É um Made Café. É um Made Café. No segundo andar desse prédio havia um café que parecia ser para otakus, mas não era nenhum tipo de café sensual. Só haveria empregadas que vinham cumprimentar os clientes. Era um café extremamente saudável, mas mesmo assim ainda estava na categoria de lojas que exigiam que uma pessoa normal reunisse muita coragem antes de entrar. Ainda mais para os adolescentes que ainda estavam passando pela puberdade. Mesmo alguém como Itadori acharia embaraçoso entrar em tal loja. Aí o Itadori fala, né, eu realmente não posso entrar nessa loja. O Gojo Sensei é realmente inesperado, né. Ele fala, ele poderia estar mirando nessa coisa. E aí o Fushiguro apontou para o panfleto, né, na parede e parecia estar anunciando o seguinte, ó.
Sabor francês autêntico, panquecas especiais pela quais até confeitarias profissionais elogiam muito, né? E aí ele fala, o sensei deve ter vindo aqui para aquelas panquecas, mesmo que ele já tenha comido bastante coisa doce, né? Gojo Sensei comeria mais doces quanto mais tempo tivesse ocupado. Hoje a gente já sabe, né, que é porque ele fica com os 6 olhos ativados o tempo todo, e o infinito ativado o tempo todo, né? E aí gasta muito, ele precisa repor o açúcar no cérebro, né? Por isso que ele fica comendo doce aqui. Ele vai explicar isso um pouquinho mais pra frente. O Yuji fala, já que resolvemos o mistério, né, vamos encerrar nossa perseguição. É muito embaraçoso entrar nesse tipo de loja. Ele fala. Aí o Fushiguro fala, com seu tipo de cérebro é uma surpresa que você tenha conseguido chegar a essa decisão tão racional, né? E aí eles são afugentados. Mestres, bem-vindo de volta. Um grito energético, mas cheio de profissionalismo, veio de trás dos dois. Isso mesmo, era uma empregada que tinha a experiência de uma guerreira. E ao sentir que aqueles dois tinham cara de convidados que hesitariam, né, se deveriam entrar na loja ou não, ela aproximou-se furtivamente e pretendia oferir grandes lucros com eles. No final, se foi Itadori que foi abençoado com o atletismo sobre-humano ou Fushiguro que desenvolveu a habilidade de detectar a aura de maldições através de quantidades imensas de treinamentos, nenhum dos dois foi capaz de perceber a empregada, cujo trabalho era convidar era convidar os transeuntes, né, apareceu atrás deles. A menina tem invisibilidade, né? Os caras estavam distraídos. Em um piscar de olhos, Fushiguro e Itadori foram trazidos para o meio de café. Fushiguro não pôde deixar de pensar se isso era karma por ter feito algo terrível em sua vida passada. Itadori se acostumou rápido a falar com a empregada. Pessoas com personalidade naturalmente animadas ou festeiras, ou seja, extrovertidas, devem se acostumar rapidamente a este lugar. Quanto a pessoas estoicas como Fushiguro, era difícil para ele se misturar em tal atmosfera. Usar a auréola e asas e sentar-se de frente ao Itadori, apenas reconhecer que isso era a realidade foi o suficiente para matar seu coração. Na hora que eles entram na loja, os empregados eles põem umas asinhas e umas auréolas neles, né? Porque o tema do café, do que está acontecendo da promoção é de heaven, né? Do céu. E aí todas as empregadas estão vestidas de anjo. E aí, a propósito, Fushiguro, quero lhe dizer algo importante. Aí o Fushiguro, ele fala, o objetivo do sensei parece ser realmente comer panquecas. E aí ele aponta, né? E aí o Fushiguro fala, você tem razão. E aí Gojo havia sentado intencionalmente em um assento na janela que lhe permitiria olhar para a parede do prédio vizinho, e o fator importante da razão pela qual eles estavam aqui era desfrutar elegantemente de suas panquecas junto com o chá. O Gojo estava sentado, já estava comendo as panquecas, né? Ele usava aquela fantasia de anjo de forma natural, como se estivesse vestindo um traje formal. E tomava seu cappuccino com uma postura sentada que era como a de um personagem frio de romance de mistério, deixando escapar um ar de que estava curtindo sem pressa o momento, muito diferente de Itadori e Fushiguro que vieram aqui pela primeira vez. No entanto, mesmo que eu não considerasse o fato de que essa era a primeira vez que Fushiguro estava aqui, ele já havia resistido ao seu ponto de ruptura, e se possível não queria ficar nesta loja nem mais um segundo. E aí, agora é o Fushiguro, ele fala, oi, como já sabemos o objetivo do Gojo Sensei, conseguimos o que queríamos, vamos lá, vamos embora, né? E aí o Itadori, mas a gente já pediu comida. Depois eles vão descobrir que tinha, inclusive, para poder entrar tem que pagar, só que eles não pagaram a entrada, então tem que pagar na saída. São 500 ienes. Aí ele fala, podemos sair depois de pagarmos, certo? Aí ele fala, é um desperdício de comida se não comermos o que pedimos, né? Isso o Yuji tentando convencer o Fushiguro a ficar, né? Ele fala, bem, né? Você está certo sobre isso. Fushiguro pretendia apenas pagar e ir embora, mas como sua personalidade séria, essa sua ideia de sair foi descartada pelo raciocínio de Itadori. No entanto, seus olhos, que eram tão profundos quanto a noite que espreitava no fundo de uma fala profunda, tornaram-se ainda mais sem vida. Fushiguro tentou mais uma vez desligar sua autoconsciência. Dormência era o recurso de autoproteção. Se ele não pensasse em uma maneira de proteger seu espírito, ele não seria estranho se uma maldição nascesse nesse momento. O moleque tá vazando energia amaldiçoada. Havia até uma imagem de um panda desenhado no prato de ketchup.
usando ketchup, né? Deveria apenas ser uma coincidência, mas a imagem era muito parecida com o Panda Senpai, fazendo com que Fushiguro se desculpasse por isso. No espaço vazio do prato estavam as linhas: meu coração está cansado, por causa da honra. Mas aquele cujo coração estava realmente cansado era Fushiguro. Terminou que a comida que eles pediram era só omurais, que é arroz e ovo, né? Arroz, omelete e arroz e um pouquinho de ketchup com um panda desenhado, né? E aí a menina que tava, a atendente, né? A maid que tava, a empregada tava atendendo eles, ela fala o negócio do emo emo, né? Que eles têm que falar emo emo. E aí ela conversa com o Yuji, né? Sobre a parte preferida dos animes que o Yuji gosta, né? Que é a parte que gera mais emoção nele, né? Que é a parte do emo emo que ela fala. E aí quando ela acumular bastante emo emo vai chegar pro próximo prato da comida, né? E essa era a batata emo. Aí ela fala: vou adicionar a batata emo dos pratos de batata que custa 400 ienes. E aí o Yuji fala: isso é ótimo, mas de qualquer forma essa refeição já está cheia de carboidratos. Aí ela fala: então por favor grite comigo, emo emo. Aí o Yuji fala: emo emo. A equipe colocou a porção de batata adicional no prato de maneira um pouco descuidada. 400 ienes por essa batata que parecia comida congelada. Claro, ninguém se importaria com o preço de um item se pudesse se sentir feliz comendo aqui. Mas Fushiguro estava muito preocupado com isso. Na verdade, estava extremamente preocupado com várias coisas nessa loja. Inesperadamente, este membro da equipe voltou o alvo de sua conversa para Fushiguro. Caro hóspede, por favor, grite conosco também. E aí o Yuji manda: rápido, Fushiguro. Então você pode pegar o acompanhamento também. Diga comigo, emo emo. Emo emo. E aí, nessa hora é só reticência, né? O Fushiguro ele tá calado. Fushiguro não deu nenhuma resposta, mas a atividade ainda persistiu. Já que temos o acompanhamento, vamos usar uma câmera instantânea para tirar uma foto com o prato. Tudo bem, chegue mais perto, mais perto. E aí a menina se mete lá perto do Fushiguro, né? O Yuji fala aqui: não, vocês estão muito perto, a gente tá na puberdade ainda, né? Ela fala: vocês têm que passar por isso pra chegar na vida adulta. E aí ela se encosta no Megumi, né? O Megumi todo sem jeito. E aí, tudo bem, por favor, prepare-se para clicar, né? Aí o Yuji fala: Fushiguro, eles vão clicar. E aí o Fushiguro tem um monte de reticência. E aí eu não. Uma voz extremamente suave, como o som de um pato antes de sua morte ser ouvida. Eu não preciso disso. Fushiguro ainda parecia ter atingido seu ponto de ruptura. E aí tira a foto, né? Fushiguro meio que morreu por dentro. Fushiguro e Itadori conseguiram com segurança, né? E a taxa de entrada era de 500 ienes, deixar o céu. Ele fala: Fushiguro, eu tenho as fotos, né? As fotos instantâneas. Você as quer? Ele fala: se você zombar de mim de novo com agora, eu vou enfiar um pimentão inteiro no seu nariz. Ele fala: isso é porque você não gosta desse tipo de lugar. Tudo bem, eu entendi, né? Agora isso foi mais extremo do que você poderia suportar. E aí o Fushiguro fala: tem um santuário na área de Kanda, vamos queimar as fotos lá, né? E aí ele fala: você quer chegar a esse ponto, né? Queimar as fotos, né? Aí o Megumi fala, né? Que pra queimar fotos amaldiçoadas, né? Pra quebrar a maldição de fotos amaldiçoadas, tem que ir num templo, né? E queimar as fotos do templo, né? E aí o Yuji fica sem jeito, né? Ele fala: é minha culpa, eu realmente não sabia que era tão difícil pra você ficar naquela loja. Ele fala: do ponto de vista de Itadori, Fushiguro sempre parecia estar de mau humor. Não importava a hora ou o lugar, mas hoje ele realmente testemunhou um Fushiguro realmente furioso. Entre aspas, né? O Fushiguro realmente... Ele tava ignorando o Fushiguro com raiva porque ele achava que o Fushiguro tava sempre com raiva, né? Só que o Fushiguro chegou no limite dessa vez. Enquanto o Itadori tenta acalmar o Megumi, o Gojo finalmente aparece para confrontar eles, né? Aparece por trás deles, né? E ele traz a Nobara junto, né? E aí tem esse trechinho aqui, ó. Kugisaki usou olhos cheios de desagrado. Pode-se até dizer que estavam cheios de ódio para encarar Itadori, enquanto ela apareceu atrás de Gojo. Para Itadori, outro colega de classe que estava de mau humor havia aparecido. De qualquer maneira, Gojo Sensei, você realmente está de folga hoje, né? Ele meio que... Eu dou-te demoi, né? Dou-te demoi. Ele fala de qualquer... Ele ignora, né? Ignora o que estava acontecendo, ele muda de assunto, né? Gojo Sensei, você realmente está de folga hoje? Aí o Gojo fala: não, tô trabalhando normalmente hoje, né?
E ele fala, que tipo de trabalho você tá falando, né? Aí ele fala, tô procurando uma masmorra, né? E aí ele fala, ué, mas a gente viu você vagando, né? Viu você vagando, comendo doce, comendo crepe, jogando videogame. Jogando videogame, ele fala, mas meu tipo de trabalho é assim, né? Meu tipo de trabalho é assim. E vocês só estão de folga porque eu tô trabalhando hoje, né? Então não reclame de mim. Ele fala, eu tô indo procurar uma masmorra, né? E ele fala, é um lugar amaldiçoado para servir de campo de treinamento para os primeiros anos ganhar experiência, né? Os primeiros anos, nesse caso, vocês. Né? E vai ser aqui e agora, porque a Nobara, era por isso que a Nobara tava com tanto ódio, né? O dia de folga deles foi cancelado. E o Gojo explica, né, os detalhes da quest dele. Ele fala, aquele prédio alto que ficava no lado do Maid Cafe parecia ser um prédio comercial que está abandonado. E ultimamente alguns rumores estranhos surgiram num fórum sobrenatural da internet, né? E como aquele prédio tinha uma loja de discos com uma história bastante longa, isso tornou o boato sobre uma maldição ainda mais crível. Ele fala, e na verdade eu só queria lidar com isso depois de marcar uma data. Mas quem diria que todos vocês os 3 primeiros anos estariam aqui, né, comigo, né? Portanto, em vez de escolher uma data, por que não seguir a coincidência, né? Coincidência, o Gojo sabe, né, que os moleques estavam seguindo ele. Todos vocês podem desafiá-la hoje, agora. E aí ele fala, já acionei o amplificador valvulado que estava no prédio e acompanhei o conteúdo dos boatos e coloquei um disco para provocar o espírito, né? Vocês todos poderão enfrentar esse espírito vivo, um espírito vivo e ativo, né? Nisso, o Megumi, ele fica calmo, ele entra no modo de combate automaticamente, né? Porque agora ele tá no elemento dele, né? E os outros tentam provocar o Megumi falando que ele quer compensar por não ter lutado da última vez, tá? Eles citam aqui, né, que a situação é parecida com a luta de estreia da Nobara, vocês lembram? Que era a mesma coisa, eles falavam que eles iam pra Roppongi, né? Pra Roppongi, que era um negócio de cassino e tudo mais. E aí ele cancelou porque ele queria ver se a Nobara era louca o suficiente, né? A nova aluna. E aí o Yuji foi lá e lutou também, né? Eles conseguiram exorcizar uma maldição. Lá que eles salvaram a criancinha, né? Naquele negócio, eles falam disso aqui, né? Pra compensar por não ter lutado a última vez que a folga foi interrompida, né? Naquela vez o Fushiguro não entrou para lutar junto, né? Era um teste só da Kugisaki e do Itadori, que foi naquele dia que é isso mesmo. Né? Mas o que ele queria mesmo era terminar esse dia e esquecer do Maid Cafe, né? Eles ainda estão nos arredores do lugar, tá, galera? É tipo na frente do negócio. O prédio onde tá amaldiçoado é do outro lado, né? E tem essa frasezinha da Kugisaki aqui, ó. O quê? Vocês foram a um Maid Cafe? Itadori eu até entendo, mas até o Fushiguro... Ela fala, mesmo um homem que pareça formal e correto tem em seus ossos ainda escondendo um pervertido silencioso. até o Megumi também, né? Quando ele descobre que o Gojo entrou no Maid Cafe, ele fala um Eka. Que é isso? É tão nojento assim ir no Maid Cafe. Quem já foi no Japão aí, foi no Maid Cafe, como é? Eu lembro que eu tinha um inscrito que morava no Japão. Será que ele já foi no Maid Cafe? Digam aí a experiência de vocês. Aí. Depois disso, tá, o Gojo manda eles pra missão, né? Que é ali do outro lado da rua. E ele fala que ele vai ficar de fora por causa de pãezinhos doces. Pãezinhos doces. Então vocês três aí, né? Tomem cuidado no caminho. Eu ainda estou comendo pãezinhos doces, então não vou poder supervisionar vocês lá. Gojo Sensei apenas observou com um leve sorriso, né, como de costume, enquanto os 3 ruidosamente saíam para eliminar um espírito amaldiçoado, né. E ele fala, hã? Aí ele fala, algo parecia ter caído do bolso de Itadori, né. Gojo inclinou a cabeça com curiosidade enquanto verificava, e no segundo seguinte ele começou a rir. Era a foto. Essa foto aí, tem uma ilustração no livro, só que a ilustração ela não passa o desconforto que foi descrito no Megumi, né. Só parece que ele tá achando meio bosta. Não parecia que ele tava morrendo por dentro, né? Com uma ansiedade desgraçada. E o Yuji tá em casa, né? Ficou em casa rapidinho. E esse é o fim do conto, né? 39 minutos de gravação. 39 minutos de gravação. Os reviews de anime é quase tão longo quanto, né? 39 minutos. Eu gostei dos diálogos. Pelo que eu tava vendo o preço... Só importando, lá não tem em português, só tem a versão da Viz Media comprando pela Amazon. Pelo que eu tava vendo, ele sai por R$50 e tudo mais. Tem que comprar em dólar, né? Tem que a versão em alemão tá 125, né? Importada e tudo mais. A versão em inglês da Viz Media deve estar saindo por R$50 e tudo mais. Mas
Eu li os outros contos, tá? Eu li os outros contos. O diálogo é legal, eu gosto dos diálogos. Não tem ação nenhuma, praticamente, não tem ação nenhuma. Essa parte do Jojo praticamente não tem ação, que o Kitaguni Bala descreve, praticamente não tem ação, né? Então é mais um negócio do mistério e tudo mais. O próximo conto é mistério puro, tá, galera? É mistério puro, é bem maneiro. Esse era mais um negócio ali para apresentar os personagens, né? Como o Fushiguro pensa, com o caráter do Fushiguro, como os outros enxergam o Fushiguro, né? Como eles enxergam o professor, como é que o Itadori é com o professor, né? Então isso aqui teria saído muito bem no começo do anime. Ou pelo menos como um extra do DVD, para quem comprar o DVD, né, o Blu-ray da primeira temporada. Isso aqui sairia muito bem, porque ali entre o capítulo 5 e 6, né? Então faria muito bem aqui. Agora pagar R$50, R$60 por esse livro, eu acho que não vale não. Isso aqui é um pocketbook que vendia, tipo aqueles que vendem em rodoviária, em aeroporto, coisa de R$5,90 ali, R$9,90 no máximo, tá? Eu acho que não vale isso tudo não. Mas é isso. Eu fico por aqui. O próximo é a Marionete da Ressurreição, né? E a gente se vê no próximo. É mais Jojo, né? Mas é isso. Hoje eu fico por aqui. Tenha um excelente resto do domingo. E até mais, galera. Tchau, tchau.